Olá, meus alunos, como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula remota, né? Certo? Na aula passada nós vimos questão da Europa feudal, né? Com o surgimento de algumas invenções que melhoraram, né, a vida das pessoas naquele tempo, como a criação da charrua, aquele arado, né, que ia mais profundo na terra, a questão da rotação trienal, que reservava uma parte do solo em reserva durante um ano para que ele não pudesse, na verdade, deixar de produzir, né? A questão dos moinhos de vento, a questão do arado puxado, a questão dos cavalos, quando eram atrelados pelo pescoço, passaram a ser atrelados no peito, para que o cavalo pudesse levar mais carga. Enfim, as grandes novidades, né? Agora vamos ver o revigoramento do comércio das cidades, tá certo? Olha, com o aumento da oferta de alimentos naquele tempo, porque o campo produziu mais, a rotação trienal ajudou para que o campo pudesse produzir também, a própria charrua, os próprios moinhos que moíam, trituravam os alimentos para serem industrializados, né? Já não havia necessidade de tanta gente trabalhando na agricultura, porque a oferta foi muito grande. Então, muitos camponeses deixaram o campo em busca de outro meio de vida, ok? Alguns foram trabalhar como artesãos, deixaram de ser camponeses e foram trabalhar como artesãos. O que é que eles faziam como artesãos? Eram sapateiros, eram carpinteiros, eram ferreiros, ok? Outros se tornaram mercadores ambulantes, tá? Então, a ocupação das pessoas nesse tempo foram mudando, levando e trazendo mercadorias de um lugar para outro. Os moradores do campo passaram a trocar o que produziam, que eram alimentos, passaram a fazer trocas de alimentos por artigos produzidos nas cidades, como roupas, sapatos e móveis. Então houve uma troca. Os que plantavam traziam alimento, trocavam por roupas, móveis, não é? Sapatos de pessoas comerciantes das cidades. E aí essa troca era comum. Isso estimulou o artesanato, o comércio local e a vida urbana. Porque os que faziam artesanatos como sapato e outras coisas mais, vendiam em troca do alimento. E aí havia esse sistema de troca, né? Nesse tempo, ok? A partir do século XI, o século XI começa a partir do ano 1001, ok? A partir do século XI, o comércio europeu de longa distância também se intensificou. Não ficou somente na Europa, mas se expandiu, ok? Olha esse mapa aqui. Eu acho que dá para você ver bem essas linhas vermelhas. Tá vendo essas linhas vermelhas no mapa? Essas linhas vermelhas são o comércio que a Europa fazia por terra. Veja que as linhas vermelhas se estendem, ó, até a Ásia. Olha, aqui, Ásia, você tá vendo? Europa, que é para cá, Ásia, e aqui a África. Veja que o comércio por terra se estendia até a Ásia. Veja que a seta vai aqui, mas tem uma pontinha que ia ainda mais adiante. As linhas azuis, elas são comércio por mar, ok? Aqui por mar, ó, quanto tem, ó? Pelo mar Mediterrâneo, pelo mar Negro, certo? Pelo Oceano Atlântico, certo? Pelo Mar do Norte, ok? Olha, tá vendo como se expandia até chegando ao Mar Cáspio, aqui, ó. Então veja que o comércio por mar parece ser até maior do que o comércio por terra, ok? E essas coisinhas pretas aqui, ó, esse pontinho preto aqui, ó, eram as feiras que se formaram para a venda dos tantos produtos que surgiram naquele tempo, né? O comércio de produtos aumentou demais e aí começaram a surgir as feiras livres, né? Você sabe o que é uma feira, né? Onde todo mundo se junta para vender e comprar, certo? Então as feiras estavam espalhadas por vários lugares, principalmente na Europa. Ó, uma feira aqui, outra feira aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui,
aqui, você está vendo esse mapa, como o comércio se expandiu nesse tempo. E essas rotas comerciais é no século XIV, mas a partir do século XI o comércio já estava forte aí. E agora, aqui nós vemos uma explicação daquele mapa lá, certo? Cidades italianas ao oriente, via mar Mediterrâneo. Os mercadores de Gênova e Veneza compravam artigos de luxo, seda, perfume. Gênova e Veneza são duas cidades italianas. Compravam artigos de luxo, seda, perfume, porcelana, especiaria nos portos de Constantinopla, Antioquia e Trípoli. Ó, voltando lá, só para mostrar esse ponto A, certo? Para você ver como as cidades estavam, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Como as cidades estavam naquele tempo. Cidades italianas ao oriente, Gênova e Veneza, compravam artigos de luxo, sedas, perfumes, porcelanas, especiarias nos portos de Constantinopla, Antioquia e Trípoli, e o vendiam com grande lucro no norte da Europa. Então, nós observamos, ó, voltando o mapa, as cidades de Veneza e Gênova, as duas tinham feira, compravam produtos em Constantinopla, Antioquia e Trípoli, nesses portos, e voltava e vendia lá nas feiras que existiam nas duas cidades. Ó. Aqui ó, o símbolozinho da feira, ok? Adiantando novamente, nós vemos ao sul ao norte da Europa por terra, uma rota ligava Veneza a Hamburgo, a outra ligava Gênova a Bruges, certo? Passando pela região de Champagne, na França, onde eram realizadas importantes feiras. Aí a gente volta, ó, veja que aqui uma rota ligava Veneza a Hamburgo, certo? Ok. A outra rota ligava de Gênova a Bruges, Bruges aqui, Gênova aqui, passando pela região de Champagne, na França, que era importante. E aí, veja quantas feiras tinham só nessa parte rosa. 4 feiras aqui, ó, na região de Champagne. Ok? Só para você ter uma ideia, tá? Agora aqui, cidades do norte da Europa. As cidades de Bruges, Bremen, Hamburgo e Lübeck, cidades alemãs, localizadas no norte da Europa, comerciavam entre si e outras cidades europeias, como Londres, na Inglaterra, Novgorod, na Rússia. Aí vamos voltar lá, para a gente ver, certo? Que está dizendo, olha, cidades como Bruges, Bremen, Hamburgo, Lübeck, faziam comércio com Londres, certo? Está aqui Londres, era por mar, né? Porque Londres, na Inglaterra, é uma ilha separada, era por mar. E ainda faziam comércio, essas cidades, vinham aqui, ó, Caminho Vermelho, passavam e chegavam de Moscou a Novgorod, aqui ao norte. Então veja aqui, esse era o comércio que era feito nesse tempo, ok? E o que eram as feiras? Eu falei tanto de feira, né? O que eram essas feiras? Com o aumento do volume do comércio, surgiram também as feiras. As feiras medievais duravam de 15 a 60 dias. Veja que elas duravam muito tempo, né? Os comerciantes ficavam de 15 a 60 dias com essas feiras montadas nas cidades. Aconteciam 1 ou 2 vezes por ano, essas feiras. E reuniam mercadores vindo dos mais diferentes lugares. Nessas feiras é possível ver um genovês, um italiano, certo? Vendendo pimenta. Podia se ver um inglês oferecendo lã, um hamburguense de hambúrguer, não é aquele sanduíche não, viu? É da cidade de Hamburgo. Um hamburguense vendendo madeira, assim por diante. Então eram gente de várias nacionalidades vendendo no mesmo lugar e produtos diferentes. Como cada comerciante comparecia à feira com a moeda de sua região, cada um vinha com a moeda do seu país. E como se fazia para vender esse negócio? Se a moeda é de outro país. Aí, certo? O que eles faziam? Surgiram os cambistas. Quem eram esses cambistas? Pessoas que faziam o câmbio. Por isso cambista. O que é câmbio? É a conversão de moeda para outra.
né? E as casas de câmbio hoje que existem é para converter uma moeda em outra. Você, por exemplo, você está nos Estados Unidos e você quer dólar. Então, o seu real você compra dólar e transforma em dólar, né? Aqui no Brasil e tudo, certo? E assim por diante. Transforma a moeda. E aí, os cambistas colocavam as moedas sobre um banco de madeira para examiná-las, para saber se a moeda era verdadeira, tinha valor, quanto valia, botava em cima de bancos. Por isso eles foram chamados de banqueiros. O nome banqueiro vem desses cambistas. Por isso que hoje os donos de banco são chamados banqueiros, né? O funcionário de banco é bancário e o dono dos bancos são banqueiros. Nome originário dessa época, das feiras, ok? E aqui o exercício de fixação, para a gente terminar, tá bom? Aqui tirado do livro, certo? Já que você não tem o livro, eu coloquei aqui. Estimativa da população europeia entre 800 e 1.300 em milhões. Veja que aqui no ano 800 tem 18 milhões de habitantes aqui, certo? No ano 1000 a Europa tinha 22 milhões de habitantes. No ano 1100 a Europa tinha 26 milhões de habitantes. E no ano 1200 já tinha, certo? 35, aliás, no ano 1200 já tinha 35 mil habitantes, 35 milhões de habitantes. No ano de 1300 tinha 55 milhões de habitantes. Então veja que do ano 800 ao ano 1300 a população cresceu muito, certo? Aí algumas perguntinhas sobre o gráfico para você responder no seu caderno. O que o gráfico mostra? Mostra o que, gente? Aí. O que ele mostra logo de imediato? O que você vê de imediato entre esse número de habitantes aqui para esse aqui? Em que século a população aumentou mais? Quais foram os séculos? Né? O ano que aumentou mais é 1300. Que século é esse? Que século é esse, hein? No título do gráfico há a palavra estimativa. O que significa estimativa? Significa essa palavra? Responda lá no seu caderno, ok? Pronto. Agora aquele mapa que eu mostrei e expliquei lá, eu quero que você responda isso aqui, ó. As linhas vermelhas representam o quê? Eu não falei? As linhas verdes representam o quê? Responda isso lá no seu caderno. Tá bom? E a nossa aula termina aqui. Um abraço para todos e até a próxima aula.